Salve galera, eu sou o Gabão, bem-vindos à primeira temporada do Me Conta. Nesse programa eu vou contar histórias que eu vivi viajando e a primeira temporada vai falar da Ásia. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e a maioria dos votos foi para a Ásia, então eu vou contar as histórias de lá. Nesse programa eu também vou contar com a ajuda das pessoas que eu conheci. Então sempre que puder eu vou colocar a opinião deles aqui também, para vocês verem um outro lado da história. Mas para dar mais credibilidade para esse programa, eu começo a história depois da vinheta. Acompanha aí. Essa história, na verdade, começa no ano passado, em 2019. Para quem não sabe, eu morava na Alemanha. E antes mesmo de ir para lá, eu já tinha muita vontade de ir para a Tailândia. Tava com quase tudo certo, só que deu uma merda. Eu tinha 3 passagens para o Brasil, uma para ir, voltar e ir de novo, por uma empresa francesa, chamava Aigle Azur, não sei nem como é que fala. E essa empresa faliu, eu perdi o dinheiro que eu ia gastar na Tailândia. Pô, aconteceu um monte de coisa nesse período, eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Mas pô, não desisti. Coloquei na cabeça que eu ia e apareceu uma passagem, um pouquinho menos de 400 euros para ir e voltar e ficar 3 meses lá. Falei, porra, é minha oportunidade. Eu só tinha que saber quando eu ia. Eu queria muito ver o Festival das Lâmpadas de Chiang Mai. Então, esse festival é o seguinte, ele depende da última lua do ano. Então, cada ano muda a data. Eu vou colocar aqui embaixo já o site para vocês verem o site que eu comprei. Eu paguei 4.500 bahts na época, ou seja, o ano passado. Vocês podem converter aí para ver quanto é que dá. E já já eu falo um pouco mais desse festival. Mas então, eu comprei essa passagem e foi passando os dias e chegou a data de ir. Um pouquinho antes de ir, eu fiz uma despedida. E o que acontece? Eu bebi demais nessa despedida. No dia seguinte, eu ia para uma outra cidade para pegar o voo, mas antes eu ia almoçar com um amigo, tudo tranquilo e tal. Meu, nessa despedida eu bebi tanto que no outro dia eu não conseguia acordar no horário, perdi o almoço, perdi o ônibus que eu tinha comprado para o aeroporto e na urgência eu comprei uma outra passagem. E esse ônibus quebrou. Faz o seguinte, você vai para uma viagem longa, se antecipa, chega uns 3 horas antes no aeroporto. Eu tive que chegar correndo, despachar a bagagem. Com isso, eu esqueci de colocar meu canivete na mochila, esqueci de colocar o isqueiro na mochila e na hora da inspeção, pegaram tudo e quase que eu perco o meu voo. Mas beleza. Eu fiz uma escala rápida na China e a coisa legal da China é o seguinte, no aeroporto eles têm água quente e água fria. E você vê muita gente comendo Cup Noodles, é super normal lá. Então, pô, se você vai fazer uma escala lá, não quer gastar dinheiro no aeroporto, leva um Cup Noodles, pega água quente, faz lá e fica tranquilo. Você vai ver muita gente fazendo isso. E o engraçado é que é o seguinte, eu fiquei 6 horas lá. Eu pensei, pô, vou ver um YouTube, entrar no Google. Negativo, sem chance. Lá essas coisas não funcionam. Você tem que acessar o YouTube de lá, que é tudo chinês. Tem que acessar o Google de lá, que é tudo chinês. Eu fiquei basicamente 6 horas lá fazendo nada. E finalmente fui para a Tailândia. Gente, na Tailândia é o seguinte, para entrar lá você tem que ter o certificado de vacina internacional. Ou seja, tomar a vacina de febre amarela no Brasil e tirar o certificado. Basicamente tem 2 maneiras de fazer. Em alguns aeroportos você encontra, ou fazer pela internet, que é o que eu fiz, que é bem mais simples. Você só põe as informações que está na sua carteira de vacinação e eles te dão um certificado online em PDF. Lá no aeroporto eles exigem esse certificado, mas é bem tranquilinho. Você vai ver uma fila lá, América do Sul, África do Sul, apresentar o certificado. E é bem tranquilo. Um segundinho, a mulher verifica, você vai embora. Só que a minha passagem era de Frankfurt, na Alemanha, para a China e depois para Bangkok, e o caminho inverso. Chegando em Bangkok, eu cheguei de madrugada, 1h da manhã, e eu tinha um ônibus para Chiang Mai às 6. O aeroporto de lá é bem tranquilo. Se precisar dormir lá, é sossegado, tem um 7-Eleven, as coisas baratinhas. Eu fiquei 6 horas só, é confortável, Wi-Fi, e peguei uma espécie de um Uber para a rodoviária. Toma cuidado com as de rodoviárias lá, porque a cidade é muito grande, tem mais de 8 milhões de pessoas. Então tem várias rodoviárias e não tem só um aeroporto. Então verifica bem qual que você tem que ir primeiro antes de ir para qualquer lugar. Mas então, a minha primeira impressão da Tailândia foi demais já. Cara, quando eu cheguei na rodoviária, todo mundo já viu que eu era turista, né? Dá pra ver que eu não sou tailandês, com mochilão e tal.
todo mundo tentando me ajudar. Para onde você vai? Mesmo falando inglês bem tabajara, perguntando onde eu ia, para me auxiliar, para saber qual guichê eu ia. Eu já havia comprado a passagem do ônibus pela internet e também já tinha hostel que eu já marquei pela internet, porque no aeroporto você tem que dizer para onde você vai. Então a galera sempre me ajudando. Ah, vai lá, seu ônibus vai sair de tal lugar e tal. Beleza, peguei o ônibus já me surpreendeu, porque o ônibus era super confortável, deram comida no ônibus, tinha ar-condicionado. Os ônibus é tipo aqueles ônibus leito, tudo confortável. No Brasil, vai sossegado, fica tranquilo quanto o transporte, porque lá é muito bem feito, tudo lá é bem feito para o mochileiro. Então, meu... Ih, caiu a mochila, caiu. Tudo lá é feito já para mochileiro, para viajante. Então fica tranquilo que quanto a transporte, tudo vai dar certo. Cheguei em Chiang Mai e super normal já as pessoas quererem te vender algum tuk-tuk, que é uma espécie de um táxi lá em cima de uma moto. Vou colocar uma foto para vocês verem, que é engraçado. Mas eu já havia baixado o mapa e eu sabia que meu hostel ficava 20, 30 minutos dali. Então fui andando. A imagem da cidade é maravilhosa. Eu fui exatamente por causa do festival. E já haviam algumas pessoas soltando algumas lanternas e tal. O clima na cidade era todo de festa, algumas ruas fechadas. Cara, é demais, vale muito a pena você andar por lá. Eu adoro andar pela cidade, que você vai vendo o povo, vai sentindo a energia. E a energia era demais naquele lugar. Eu cheguei no hostel, fiz o check-in e tal, e subi pro meu quarto. Cara, eu cheguei no hostel, aconteceu uma situação muito inusitada pra mim. Cara, entrando no quarto, o negócio já me surpreendeu. Tinha uma menina lá, uma alemã, a gente trocou uma ideia, porque, pô, eu tinha morado quase um ano na Alemanha, então a gente tinha assunto pra trocar. E eu falei, o que você vai fazer hoje? Ah, a gente vai ver o festival. Só que na minha cabeça o festival era só amanhã, porque eu li vários blogs que falavam que o festival era só num lugar fechado. Tinha algumas coisas na rua, mas o lugar era fechado. Falei, porra, não é amanhã? Não, o festival é por 3 dias. Beleza, né? Falei, vou tomar um banho, só que eu notei que eu tinha esquecido minha toalha. Ela falou, ah, pode usar a minha, lavei ontem. Meu, eu tinha morado um ano na Alemanha, quase que não fiz amigos lá. O pessoal não é tão aberto assim. E ela me ofereceu a toalha dela, aquilo ali pra mim foi meio estranho vindo de um alemão. Falei, não, tranquilo, me sequei com a minha roupa mesmo. Ela falou, quer que eu te espere? Falei, não, pode sair. Se por um acaso a hora que eu sair do banho, se ainda estiver aqui, a gente sai. Ela me esperou, a gente saiu, conheci uns amigos dela e a gente foi pra rua. Cara, meu, eu não sei muito bem descrever isso, porque era muito lindo. A cidade já estava toda em festa, a galera comprando alguns balões, umas lanternas. A gente saiu tomando uma cerveja na rua. Saiu eu, ela e mais uma menina da Holanda. Por um acaso a gente parou na frente de um templo e estava bebendo. E o cara só apontou assim, aqui é crime beber na frente de um templo. Opa, já terminamos a cerveja, guardamos tudo e conhecemos mais uma galera, no total de 15. Tinha mais um brasileiro, tinha um americano, alemães, holandeses, pô, uma galera muito gente boa. Bebendo, soltando balão, cara, a imagem é linda assim na minha cabeça. E a gente decidiu voltar pro hostel para tomar uma, que tem uma espécie de um terraço lá. O hostel que eu fiquei chama Purple Monkey. Eu recomendo. Não era caro, eu acho que era $5 por dia. Tinha um terraço e tal. E foi quando eu tirei minha primeira foto lá, eu acho. A primeira foto que eu postei no Instagram, na verdade, que tá aqui a foto com essa galera. A gente foi bebendo e tal, dando risada. E pô, a vibe era tão boa que a galera falou, vamos pra Pai. Pai é uma cidade meio hippie lá, que eu fui depois. E vocês vão ver a história. Mas é o seguinte... A gente falou, vamos alugar umas motos, a gente vai dirigindo até lá. Puta, maior festa, todo mundo bêbado, todo mundo concordou. Criamos um grupo já no WhatsApp, sem notar que, porra, tinha acabado de chegar na cidade. A gente foi para uma festa, a festa lá é bem tranquila. Meu, eu tava de chinelão, shorts, bebemos uma. A festa era de graça, mas você tem que consumir. E o negócio engraçado é que eu tava de chinelo, de short. Tô na Tailândia, não tô nem aí. Passou 2 brasileiras do meu lado, sem saber que eu era brasileira, olharam assim de cima a baixo. Nossa, o cara tá de chinelo na balada. Eu fingi que nem entendi e segue o jogo. No outro dia, daí eu mandei mensagem no grupo, falei, galera, eu não posso ir hoje pra Pai, hoje eu vou no festival.
E outro falou, não, eu vou no santuário de elefantes e tal. Falou, putz, beleza, mas a gente vai? Vai, daqui a 2, 3 dias a gente vai. E chegou o dia do festival, que era o que eu tava mais esperando. Cara, eu não sei se vocês já viram Se Beber Não Case, mas aquela imagem dos balões, quando eu vi, ficou na minha cabeça. No, God! No, God, please, no! 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 Falei, caramba, eu tenho que ver isso com os meus próprios olhos. E vale muito a pena. Chegou no dia, é bem organizado a parada. O encontro é no shopping, você faz lá o check-in e tal. E na fila eu conheci umas meninas do Equador. Nossa, muito gente boa. 4 meninas que estavam viajando também. A gente ficou trocando ideia e tal. E daí um tuk-tuk leva a gente pro local. O local, o pessoal tá tudo com roupa tradicional, assim. A comida, tem bastante comida, bastante bebida. Você bebe e come o quanto você quiser. Cara, eu acho que eu fiquei umas 6, 7 horas lá. Ou seja, eu fui umas 2, 3 horas da tarde e voltei 11 horas da noite. E nossa, você vai comendo, vai bebendo, tal, é muito legal. Tem algumas apresentações de luta, de dança, comida. Eu comi um arroz no bambu que é delicioso. A maioria das coisas é feita de arroz também. E chegou o aguardado momento. Eu falei para as meninas, pô, a gente vai se separar porque cada um tem um local, mas depois se der a gente se tromba. Valeu. Olha que ironia do destino. A gente ficou um de frente pro outro, assim. Eu fiquei na fileira da frente, elas na de trás. E cada um recebe 2 balões, recebe uma bolsinha com algumas coisinhas. E tem todo um ritual, uma dança, o cara fala lá umas coisas, música e tal. E ele ensina como é que vai acender os balões. Todo mundo se prepara, é um momento muito de união, é bem legal ir com amigos. Eu fui sozinho, mas conheci as meninas. E, nossa cara, é uma sensação muito boa. Quando começa a soltar os balões, você olha pra cima, meu, pra mim era que eu tava vivendo um sonho, assim. A imagem é muito linda, é muito linda. No vídeo é bonito, assim, mas pessoalmente é quase que inexplicável. Meu, ficou um momento de união ali com as meninas, a gente celebrou junto, fizemos uma espécie de oração, cada um agradeceu da maneira que queria e foi bem legal. Saindo dali, a gente volta com o tuk-tuk para a cidade, você pode parar em 2 locais. Eu parei perto de uma feirinha, mas não fiquei muito tempo e mandei mensagem para a alemã. Falei, pô, tô aqui no Mac. Ela falou, traz um hambúrguer pra mim. Beleza, né? Levei o hambúrguer pra ela, a gente começou a conversar e saímos pra um barzinho. Onde tava o pessoal que a gente tinha conhecido do hostel e tal. Papo vai, papo vem, uma cerveja. E tirei ela dali, a gente atravessou a rua, uma pontezinha bem legal. Começamos a conversar e a gente ficou. Um pouquinho antes da gente ficar, ela perguntou se não tinha namorada. Falei, não, é. Ela falou, mas ontem você me disse que tinha. E na verdade, eu falei que tinha terminado com uma menina e ela entendeu que eu tava junto com essa menina. E beleza, a gente ficou. Vocês vão ver que essa parte é importante. Porque no outro dia, ela foi pro santuário, eu fiquei na cidade. Pô, eu fiz um corte rapidinho para falar sobre 2 coisas. Primeiro, eu queria muito ter ido no santuário e eu não consegui pelo aquele problema que eu falei lá no começo. A empresa faliu, eu perdi a grana. Só que aqui embaixo está o link sobre o santuário que eu pesquisei. Fica lá em Chiang Mai. Meu, as referências dizem que é o melhor. Meus amigos, quem foi também, a recomenda muito. Então, se você quer ir ver elefantes, não pode andar neles. Você dá banho e tal. Esses elefantes são resgatados. Pô, é um trabalho bem legal. O link está aqui com os valores, horários, todos atualizados. E a segunda coisa é que eu queria ter feito uma tatuagem lá. A tatuagem tradicional de bambu, sabe? E tem um templo em Chiang Mai que faz. Lá eu não consegui ir por causa do festival, a agenda dele estava muito difícil de conseguir. Aqui embaixo também vai estar o link na descrição. Tem até em português, se você tiver alguma dúvida, porque tem a roupa certa para ir, todos os costumes certinho, mas parece ser um trabalho bem legal também. Então qualquer coisa, dá uma olhada aqui na descrição e segue com o vídeo. Tem os templos que tem em Chiang Mai, que também valem muito a pena. Aqui tá algumas fotos e tal. Eu conheci uma tailandesa lá, muito gente boa, que emprestou a moto dela para mim. Então eu saí de moto com mais uma polonesa, e a gente foi vendo os locais e tal. Nossa, cada imagem muito linda. E à noite
eu fui conversar com a alemã de novo. Daí eu falei, pô, vamos pra Pai e tal, o que você acha da gente junto? A gente pega a moto. E ela falou, Rafa, tem um negócio que eu tenho que te falar. Eu falei, pô, não precisa, eu acho que eu já sei o que é. Ela tinha ficado com um americano no meu primeiro dia lá. E eu não vi isso, mas eu notei que ia acontecer. Eu falei, meu, tá tranquilo, pode ficar com ele, eu tô aqui só pra curtir e tal, viajar sozinho, ficar tranquilo. Ela falou, beleza. Só que, cara, a gente foi se aproximando. E era uma energia muito legal, sabe? Mas mesmo assim, eu falei, meu, fica tranquila e tal. De noite a gente saiu, fomos para um barzinho e tal, junto com toda essa galera que tava lá com a gente. E eu falei pra ela, meu, pode ficar com o cara e tal, tá tranquilo. Mas à noite a gente foi ficando junto, perto, um do outro e tal. E ela falou, meu, você falou pra eu ficar com ele e tal, está aqui tão perto. Cara, um ia puxando o outro, e a gente ficou de novo. Daí o que eu fiz? Eu falei, meu, ela falou, ó, não posso ir pra Pai com você, né, eu fiquei com ele, mas também não sei se vou com ele e tal. Eu falei, meu, vamos todo mundo, tranquilo. Em vez de ir de moto, porque não tinha moto suficiente pra ir, a gente foi com uma van. Demora 3 horas e pouco e tal. Só que o que eu fiz? Eu peguei o hostel lá no meu nome, pra mim e pra ela. Por quê? Isso aí vocês só vão saber no próximo episódio, que é quando eu tô em Paia, valeu? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira história. Eu vou contar a história toda da viagem na Ásia. Então, pô, já se inscreve aí no canal, comenta aí o que vocês acharam da história, o que vocês acham que vai acontecer na próxima história. E é isso aí, galera. Pô, e se der também, já me segue lá no Instagram, que lá eu vou postar várias fotos dessa viagem. Valeu! Entonces, muchachas, mucho gusto conocerlos. Y que este balón Ay, toma cuidado sea para de que eso. nos miramos más, nos conocemos más y viajamos por todo el mundo, ¿vale? Con 3. 1. Espera. Que yo primero. Ay, sí. Rápido. Bien de arriba. Ya.